Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal, Canal Holístico de Cura. Vocês estão bem? Espero que sim, e é o meu desejo mais profundo de que todos estejam gozando de muita luz, muita paz e muita harmonia. Eu venho hoje com um tema que é um pouquinho denso, mas houve a necessidade de que ele fosse colocado em pauta, tá bom, pessoal? A gente fala muito hoje sobre espíritos obsessores. E alguns vídeos aí atrás a gente já conversou a respeito, não é verdade? De como eles chegam, né, até nós através da nossa própria baixa vibração, baixa autoestima, quando nós estamos irritados, nervosos, quando a gente descuida um pouco da nossa proteção, da nossa aura, né, do nosso campo vibracional, né? Quando essas energias descem, a gente propicia a eles uma conexão, não é verdade? A gente acaba permitindo com que eles se acheguem, né? Isso já foi explicado e eu não vou voltar a falar sobre esse assunto porque já existe aí vídeos no nosso canal que falam bastante a respeito, trazem esse entendimento já com bastante informações, não é verdade? Então, o que a gente hoje vai conversar, Cláudio, é sobre obsessão, mas é um outro tipo de obsessão, uma outra forma de obsessão que é muito mais comum do que a gente imagina, ok? Uh, as pessoas hoje em dia se preocupam muito, né, com a proteção energética, com a proteção espiritual, ficam, né, procurando causas no plano espiritual, quando muitas vezes a causa está ali no plano físico, ok? Ao nosso redor. Então a gente precisa entender primeiro que é o termo, o que quer dizer o termo obsessão. É tudo que tem uma condição, né, de querer muito. Né? Então, torna-se um fato obsessivo. Quando você quer demais uma coisa, eu quero muito um carro, você se torna obsessiva ou obsessivo no desejo de ter um carro. Eu quero muito uma casa. Quando você coloca muita energia, você pode se tornar uma pessoa obsessiva naquele determinado desejo, ou bem, ou situação, ou condição. Agora, o que a gente nunca para imaginar com o termo obsessão, né, que a gente só coloca e só vê obsessor no plano espiritual, aquele que está tentando, né, de alguma maneira, nos prejudicar através daquela obsessão que ele tem por nós, ou obsessão em nos prejudicar, obsessão em querer nos proporcionar qualquer tipo de sofrimento, não é verdade? Mas e quando você é a pessoa obsessiva que está causando a obsessão, ou num filho, ou no marido, ou o marido na esposa, na namorada, no namorado? É a mesma energia, gente, que a obsessão espiritual, né, tem com relação a nós, é a mesma que nós temos com relação às outras pessoas ou a outras situações. Então, a obsessão a gente pode categorizar em dois níveis: no nível espiritual e no nível físico.
aquele marido ciumento, aquela esposa ciumenta, ela é obsessiva. Ela está causando uma obsessão, ou nós, homens, estamos causando uma obsessão. Isso é tão maléfico a nível energético quanto a espiritual com relação a nós. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, entender por esse ângulo? Então, por exemplo, aquela mulher que trabalha, que faz de tudo dentro de casa, cozinha, passa, lava, cuida dos filhos, arruma a casa, tá? Depois fica bonita, cheirosa, esperando o marido chegar, e o marido chega e aí começa a botar defeito nas coisas, começa a procurar situações para denegrir tudo o que a esposa fez durante o dia. Ele está sendo obsessivo. É uma forma de obsessão. Ele está procurando um motivo para nos causar o quê? Para causar à esposa, perdão, o desconforto. Ter um motivo para entrar em atrito. E a mesma coisa acontece com relação à esposa e o marido, enfim, em qualquer nível de relacionamento ou com relação a coisas. Uma mãe, por exemplo, que é muito zelosa com o filho, né? O filho está lá com 15, 16, 17, 30, 40 anos e a mãe é aquele zelo, porque ela tem que cuidar, porque ela tem que fazer a comidinha, porque ela tem que tratar. Ah, meu filho, você tomou banho, olha, tá chovendo, pega o guarda-chuva, coloca. É uma obsessão, gente. Ela é obsessiva com relação ao cuidado e ao trato que ela tem com esse filho. Ou um pai com uma filha, ou até entre as pessoas. E quando tem uma briga, então, entre duas pessoas, dentro de casa, vamos citar esse exemplo, ou pode ser no trabalho, né? Brigou com um colega de trabalho, e aí vai ficar falando mal da pessoa pelas costas. Você está sendo uma obsessora daquela pessoa, porque você está destilando energias densas e negativas contra aquela pessoa. Quando você briga com alguém dentro da sua casa, por exemplo, eu tenho um dito, né, que eu já carrego comigo há algum tempo, que não se deve dormir brigado com seu cônjuge. Porque quando você faz isso, você abre uma porta para que energias negativas, o pessoal usa um outro termo, tá, pessoal? Eu vou usar sempre um termo mais suave, né? Um termo mais leve. Então eu sempre vou citar energia negativa. Quem conhece o ditado já vai identificar que é um certo ser trevoso, que você está abrindo a porta para que ele entre no meio do seu relacionamento e dessa maneira comece a causar situações cada vez mais densas e negativas, tá bom? Pessoal, eu vou pedir perdão para vocês quando eu paro às vezes e fico num estado assim, é porque são canalizações, tá? Que chegam. Então, eu não sou jornalista. Quem é jornalista ou fez jornalismo sabe quando tem aquele ponto na orelha e o camarada está tentando desenvolver uma ideia, né? E o diretor fica falando no ouvido dele. Né? A gente vê alguns casos aí que o próprio apresentador acaba chutando balde de vez em quando. Eu, óbvio, não vou fazer isso. Mas eu peço perdão a vocês porque as canalizações ocorrem assim. E de vez em quando eu consigo canalizar as coisas e montar um roteirinho. E alguns vídeos não, eles vão sair assim, de forma muito natural. Tá bom?
Então, assim, gente, o que eu quero que vocês entendam que não devemos pensar no combate, né, da obsessão ou de mantermos as nossas energias elevadas para evitar a obsessão espiritual, quando nós também devemos nos preocupar com a obsessão física, do plano físico, tá bom? Então, existem várias formas de obsessão, né? A briga e depois aquela situação de um não querer falar com o outro, um ficar querendo falar mal do outro. Vou citar um exemplo bem claro que é do cotidiano, né? Irmãos, né? E quanto mais maduros são, pior é, né? Porque um vira a cara pro outro, um fica fazendo pirraça, um fica destilando palavras maldosas sobre o outro e chumbo trocado de todos os lados. Isso é uma obsessão. A pessoa não parte para uma outra situação de cuidar da própria vida, né, dos próprios interesses e fica presa ou preso àquela situação de ficar, porque a minha vida não anda, porque a minha vida não prospera, porque isso, porque aquilo, e já entra nesse emaranhado de reclamações. E aí fica falando mal um do outro. Por que que isso acontece, gente? Porque vocês abriram espaço, né? E aí houve um desentendimento. Qual que é a melhor solução? Ou cada um vai para um lado e não se toca mais um no nome do outro e cada um cuida do seu e tá tudo certo. Mas se você brigar, cada um vai para um lado, né? E depois ficam tentando influenciar as pessoas do meio e jogando umas contra o outro e o outro contra o outro lado. Aí fica muito complicado. Vocês estão praticando, tá, a obsessão. E o que isso nos traz de malefício? Os mesmos malefícios como a obsessão espiritual. A tua vida começa a travar, as coisas começam a dar errado, né? Porque a energia está ali, ela já foi criada e está sendo mantida. Então, em vez de vocês tentarem seguir, né, adiante, vocês ficam presos a uma situação. É a mesma coisa com relação a um pai ou uma mãe que é extremamente apegado ao filho ou à filha, ou o marido à esposa, o esposo ao marido. Fica aquela situação de controle. O controle é uma forma de obsessão. Uma pessoa que é extremamente controladora é uma pessoa obsessiva. Ela pratica obsessão. E aí o que acontece? A energia mental dela é tão forte que ela cria situações de começar a travar a vida do outro. Tá bom? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas com certeza eu vou fazê-los pensar com relação a isso. Poxa, será que eu sou obsessor? Qual a pior forma de vampirismo? Vocês acham que vampiro é aquele camarada que vem, gruda no pescoço e toma o nosso sangue? Existe o vampirismo de energia. Então, quando a gente entra numa condição de obsessão, pode estar ocorrendo, inclusive, o vampirismo de uma das partes ou de ambas as partes. Porque você está ali, ó, falando, vibrando e chupando a energia positiva da outra e mandando energia negativa. Tá? Aquela pessoa que a gente. Todo mundo tem uma pessoa, ou um amigo, ou um irmão, ou um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um colega, um amigo de trabalho,
que é um grande vampiro de energia. Quem são essas pessoas? São aquelas que sentam do seu lado e começam a falar mal, ou começam a reclamar da vida, falar mal da vida. Ali ela já está te drenando sua energia. Então, para que vocês possam se blindar com relação a esse tipo de situação, é não ser obsessivos e quando perceberem ou notarem que um colega é extremamente obsessivo ou está praticando vampirismo, que acaba se tornando também um vampirismo através da própria obsessão, né? É se afastar dessas pessoas e também não ficar dando poder e falando delas, fazendo comentários negativos contra aquela pessoa. É sair de perto, tá? É buscar a solução nos casos, né? De brigas, de discussões, de desentendimentos. Sempre o melhor caminho é o caminho da conversa. Olha, mas não tem conversa, não dá para me conversar com ele, porque não dá, porque isso, porque aquela pessoa é assim. Gente, olha só o estado que você, né, está se colocando. Você já está negativando toda a situação. Né? Você mesma já está dizendo que aquela pessoa é complicada, é difícil, que não vai dar certo, que a conversa não flui. Então a gente precisa entender que nesse momento também estamos sendo obsessivos. Estamos praticando a obsessão. Então a melhor forma, gente, de evitar qualquer tipo de situação desse nível é, primeiro, buscar o nosso centro, o nosso equilíbrio espiritual, mental e emocional, fazendo uma oração, pensamentos positivos. Não, vou resolver, deixa eu me acalmar, deixa a pessoa se acalmar, porque ali naquele momento, naquele ímpeto, às vezes, no calor das emoções, não adianta a gente falar absolutamente nada. Às vezes a pessoa não vai nem entender, ela está tão perturbada que ela não vai conseguir te dar uma brecha para entendimento. Então a melhor coisa é evitar o confronto, alongar o confronto, encerrar o assunto e esperar um momento mais propício para resolver. Se é um caso, né, de uma discussão de casal, antes de dormir, faça uma oração, peça um aconselhamento espiritual, chame seu mentor do lado, converse com o seu mentor, com o seu guardião, e antes de dormir, apenas dê um boa noite. Olha, boa noite. Se puder me perdoar, me perdoe. Ah, mas peraí, eu não fiz nada, por que eu vou pedir perdão? Gente, as pessoas inteligentes, as pessoas com emocional equilibrado, ela não se importa de pedir perdão, mesmo que ela não tenha culpa. Por que eu vou pedir perdão para aquela pessoa se eu não tenho culpa? Porque eu dei brecha. Porque naquele momento eu não percebi, né, um sentimento negativo ou uma energia negativa e acabei embarcando. Então eu tenho culpa sim. Vamos pensar dessa maneira para que a gente possa evoluir, porque o nosso canal, as nossas conversas, elas têm que fluir para o entendimento para que nós possamos evoluir. É esse o nosso propósito. É esse o propósito atual da espiritualidade, a evolução, para evitar confrontos, evitar brigas, evitar desconfortos e principalmente manter a nossa energia elevada. Então, para isso a gente precisa entender, né, que existem situações que basta apenas a gente falar não,
hoje eu não quero, hoje eu não estou afim de entrar nessa onda, nessa energia negativa e se fechar para aquilo. Um sorriso. Assim, olha, deixa para lá, depois a gente conversa, agora eu tô meio. Sabe, achar uma saída que não seja a saída negativa, que não seja aquela saída de criar ou aumentar aquela situação. Dá para entender? Eu mais uma vez peço perdão porque as informações vêm e eu preciso passar. Né? Às vezes eu estou criando um raciocínio e daqui a pouco dá aquele cliquezinho, né? Aquela vozinha, fala aquilo outro, usa esse. Então é meio complicado. Vai chegar um momento em que eu vou tendo um pouco mais de profissionalismo, vamos assim dizer, nessa situação. Porque uma coisa é quando você está conversando diretamente com uma pessoa. Outra coisa é quando você está recebendo uma informação que é destinada a várias pessoas. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho que deixar, né, fluir as ideias, a intuição, mas também colocar um certo filtro, né, para que ela não atinja vocês de uma forma um pouco mais ríspida, como às vezes vem. Não que eles são bravos ou falam é, com sentimento negativo, muito pelo contrário, né? Mas é que existe uma condição do plano espiritual de ser muito direto e objetivo, para que as coisas não saiam do controle e não se perca, tá? Porque imagine o trabalho, o esforço que eles estão fazendo, né, para trazer a todos o entendimento, para trazer a todos uma condição de perceberem as mudanças que estão ocorrendo, de que forma estão ocorrendo, o que eles precisam da gente. E existe um sentimento, tá, pessoal, que eu não queria comentar da parte espiritual. Eu não vou dizer que é um sentimento de decepção da parte deles para com a gente, porque eles estão trabalhando muito, com muito afinco, eles estão enviando muitas energias e eles percebem que tem poucos médiums hoje, tem muitos, mas são poucos o que estão tentando transmitir coisas boas, é, condições para que vocês se elevem. Uma grande parte está entrando na pilha, tá? É, do que eu posso até dizer trevosos, né? Dos trevosos em querer disseminar, né, o caos, o medo, a agonia. Então, eu também tenho percebido, tenho visto muita gente, né, com comentários negativos de que, olha, a coisa tá feia, olha, porque a coisa tá assim, olha que não sei o quê. E são poucos os de fato que estão tentando levar algo, um ensinamento para a elevação e não incutir medo em vocês, tá? Então, isso também é uma forma de abrir, tá, o seu campo para obsessão. Ficar ouvindo esse tipo de comentários, de vídeos, né, que estão propagando medo. Não, porque olha, eu vi uma situação assim, muito densa, porque eu fui, porque o guardião me mostrou, sabe? Situação. Gente, vamos parar com isso. Não é esse o propósito da espiritualidade. O propósito verdadeiro deles é nos proporcionar conhecimento e condição e abrir a nossa visão para que a gente possa evoluir e não entrar naquela vibe do medo, que isso não vai levar a nada, isso só vai dar ponto para o outro lado, porque eles estão desesperados, eles estão já em agonia, porque muitos já estão sendo retirados dessa situação, né, da sua própria condição, da sua. É que está me fugindo a palavra.
da sua própria dimensão em que eles estão vibrando, porque eles não vibram aqui junto, eles vibram através da própria dimensão deles. Ali eles têm todo uma condição, né, de vivenciar aqui o plano físico sem estar aqui. E a gente vai entrar muito nesses temas mais para frente, mas só para que vocês entendam, né, que eles próprios já estão entrando em desespero. Então, quanto mais houver gente disseminando medo, mais brecha estamos dando para eles continuarem. Só que eles estão sendo retirados, eles já estão sendo resgatados e levados para os seus locais de merecimento. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos vibrar positivamente. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Vamos fechar os nossos ouvidos quando a gente ouvir críticas, porque tem pessoas que estão altamente influenciadas pelos obsessores e elas se tornam também os nossos obsessores. Então não adianta cuidar só do nosso campo espiritual. Vamos cuidar do mental, fechando a porta, tá, para esses comentários. Se afastem, não entrem, porque é aquele negócio, o inimigo está sempre tentando te provocar para que você tenha uma reação explosiva. É tudo que eles querem. Lembra que eu já comentei em outros vídeos que as pessoas estão perdendo a razão, do nada estão explodindo e cometendo atos cada vez mais negativos, e depois, quando elas percebem, não, mas eu não queria fazer isso. E por que fez? Porque entrou na pilha. Então, cuidado, tá? Identifiquem os obsessores, tá? Do plano físico e cuidem para que vocês também não se tornem obsessores, reclamando demais, falando demais, colocando toda a culpa no outro, sem olhar que você também está cometendo certos erros, certos equívocos. Você também precisa mudar o seu comportamento para que tudo à sua volta também comece a mudar. De novo, é um exercício. A gente não consegue isso da noite para o dia. Mas se a gente fizer um esforço mental, cada dia um pouquinho mais, a gente vai perceber grandes transformações ao nosso redor. Nosso marido, nossos filhos, nossas esposas, nossas namoradas, namorados, parceiros, companheiros, amigos de trabalho, tudo começa a mudar. A mudança começa dentro de nós. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos. Hoje, nesse vídeo, não vai ter a harmonização e a energização, porque os vídeos não vão passar muito mais a partir de agora de 30 minutos. Tá ok? Vocês, como já é o terceiro, quarto vídeo da semana, já foi feito a harmonização nos outros. Quando o bate-papo for um pouquinho mais rápido, a gente vai fazer a harmonização. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Bom a semana. Já chegamos aí, né, na segunda parte da semana e espero que vocês tenham entendido o recado. Tá bom? Infelizmente, não foi algo muito bacana, né? Não foi muito sutil, teve uns puxãozinhos de orelhas, muitas coisas servem para mim, é óbvio, mas com certeza vai servir para muito de vocês também, tá bom? E continuo à disposição. Contatos na descrição, tá? Após o título do vídeo, tá? Sempre tem lá o contatinho. Para quem não tem o contato do telefone, entre através do e-mail. Tá bom, pessoal? E essa semana ainda nós vamos conversar sobre as terapias. Ok? Um forte abraço, gratidão e que fiquem todos
na luz e se mantenham calmo.